Olá, esta é a devolutiva do estágio probatório do cursista Valdeir Rodrigues da Silva, relacionada à avaliação externa SAEB. Dentro dessa atividade, o critério era escolher dentro da escala de proficiência do SAEB uma habilidade de língua portuguesa e matemática, do ensino fundamental e do ensino médio, selecionar uma aula dentro do componente curricular, que pudesse dialogar com as habilidades que a gente tem em matemática e língua portuguesa e planejar uma prática. Então, esse era o nosso objetivo. Então, vamos começar falando um pouquinho do planejamento, depois a gente fala da prática. Com relação ao planejamento, você fez uma anamnese da turma, isso eu achei muito interessante, Você fala no planejamento, você faz descreve como é a turma, Inclusive algumas dificuldades que existem, Sexto ano, a gente sabe, eles estão começando uma situação totalmente nova, Mas como começa o segundo trimestre, a gente mais ou menos já tem uma ideia, de como é aquela turma. Então, você fez uma anamnese da turma, ficou muito boa, Você cita algumas técnicas que você usaria, prática de gestão de sala de aula, para poder engajar eles no conteúdo, para que eles possam fazer atividade, porque eles já trabalharam o conteúdo, Então, agora, como fazer essa prática, Você elencou o que fazer, relembrando os conteúdos, a organização da sala de aula, No seu caso, você propôs a organização em ilhas, essa configuração da sala de aula. E aí vem a proposta, O trabalho com charge e tirinhas, leitura e interpretação, e também o trabalho com matemática. Olha, usou escala de proficiência dos dois. Então, charge e tirinha para a língua portuguesa. Não só, e o que eu achei interessante, assim, não só trabalhar as charges, mas você propôs criar charges, Pensamento um pouquinho mais além, mas que vale, Eles são muito criativos, essa idade é muito criativa, então é bem legal. Então, a criação de charges, a leitura e interpretação de charges, como eles já trabalham o conteúdo, tranquilo, e os outros grupos, você separou em grupos, Então, um para essa atividade de língua portuguesa, e os demais grupos foi para montar tabelas, gráficos, usando a escala da proficiência de matemática, O tema foi a hidrografia, então, dentro do que a gente trabalha no sexto ano, E o uso dos monitores, você também descreveu, que são os estudantes do nível adequado, eles que seriam os estudantes a auxiliar os demais. Quando a gente ensina, a gente aprende cada vez mais, o nosso aprendizado, ele tem mais significado, Então, é muito interessante isso. Então, analisando à luz da rubrica, você selecionou a aula do RCO com o objetivo, indicou as habilidades de matemática e língua portuguesa, usou a escala de proficiência, Você não só citou, mas você inclusive fez um print e colocou ali no seu planejamento, o que você estava trabalhando. Planejou a prática focando nas habilidades de matemática e língua portuguesa. Descreveu o passo a passo que cada grupo faria, como trabalhar, detalhou a atividade e como seria o auxílio dos monitores. Então, é uma rubrica onde você conseguiu, fazer tudo o que a rubrica pedia. Então, selecionar a aula do RCO certinho, aula que dialoga com as habilidades da língua portuguesa e da matemática. Citou ali a proficiência. Planejou uma prática com 2 ou mais habilidades de língua portuguesa e de matemática. Na verdade, podia ser um só, Mas como você trabalhou em grupo, você resolveu fazer as 2. Tranquilo, melhor ainda, E descreveu o passo a passo, Eu sempre digo assim, o planejamento precisa ser feito de uma forma que, se você não aplicar, outra pessoa vai aplicar. Ele pega seu planejamento e ele consegue entender o que você queria. Então, ele é muito bom, Ele cumpre o papel, porque, assim, quando
a gente consegue trabalhar, outro professor trabalhar com aquele mesmo planejamento, né? Então, no teu caso, ficou super adequado, rubrica 4. E com relação à atividade, né, à prática, houve a explicação, inclusive com o alerta de avaliação, né? Ó, deu um spoiler, né? Vou usar a avaliação, isso vai valer para avaliação, vai ter uns pontinhos a mais, né? Estamos trabalhando, vamos usar isso durante o segundo trimestre, né? Então ficou bem claro para eles o objetivo e ficou claro também a finalidade, né? Houve suporte de tecnologia. Você levou lá os tablets, né, para que eles pudessem fazer as pesquisas necessárias, disponibilizou os materiais para eles trabalharem a proposta. Então, eu quero fazer gráfico, vou montar tabela, alguma coisa assim. Provavelmente eles não vão ter esse material, né, ali você já tinha esse material disponível nas mesas. Quando você falou que estaria trabalhando, você falou, olha, vamos fazer charges, né, vamos usar, e vamos usar também gráficos. E você perguntou assim, qual outro componente curricular a gente está trabalhando aqui? Aí eles responderam, né? Português, matemática. Eles conseguiram entender isso só com a sua explicação do que seria feito, né? Então isso também demonstrou que eles estavam entendendo qual era a proposta. Eles realizaram, você circulou pela sala, né? É complicado assim, o campo da matemática, deu para ver que eles precisavam mais da sua ajuda, né? Porque é um trabalho prático, precisa ali medir, né? Precisa fazer direitinho, precisa ter a proporção adequada. Então você ajudou. Bom, o que eu percebi, né, também ali os alunos que você elegeu ali como alunos adequados dentro da habilidade, eles ajudaram também, eles estavam sempre ali em pé, né, precisando, ajudando. E assim, com relação à rubrica, né, então você colocou no planejamento que a organização seria em ilhas, né, grupos, então foi feita, tranquilo, organização correta, né, apresentou, compartilhou o que você gostaria que fosse feito, né? O objetivo da aula, o que você pretendia com a atividade, questionou, foi claro no que você queria como resultado, né? No começo eles estavam um pouquinho ali dispersos, mas é coisa de sexto ano, e mesmo disperso eles entenderam, né? Desenvolveu a prática com o auxílio dos estudantes que são aqueles mais no nível mais adequado, né? E a outra questão, né, que é sempre importante, atender os alunos orientando o tempo todo, durante a realização da prática pedagógica, né? Então, muito bom, assim, a prática foi adequada e ela casou muito bem com o que foi feito de planejamento, né? Então, parabéns. É uma ótima prática para finalizar esse estágio probatório, né? Esse primeiro ano. Então, parabéns. Foi muito bem executado, muito bem feito, muito bem planejado. Rubrica 4, tá? A gente se vê lá no nosso encontro de socialização.